Olá pessoal aí do podcast Sou Natural, Sou Real. Estamos aqui hoje com um convidado, o Dr. Bernardino Santi. Dr. Bernardino Santi, especialista na medicina esportiva, na modalidade boxe, mas nós vamos falar não apenas do pessoal do boxe, mas também de todo o pessoal praticante de atividade física e falando, lógico, sobre o uso de substâncias proibidas, substâncias aí perigosas. Dr. Bernardino Santi também é pai da doutora Lara Santi, que estava aí com a gente semana passada. Então, pessoal, quero apresentar o Dr. Bernardino Santi. Ele vai falar o currículo dele aí extenso, né? Top. Nossos médicos que vêm aqui no nosso podcast são todos, assim, de ponta. Então, por favor, doutor Bernardino, se apresente ao pessoal aí. Marcelo, tudo bem? Obrigado pelo convite. É uma honra poder falar com as pessoas que estão nos vendo agora. Eu vou fazer esse ano 40 anos de formado como médico já. Vamos fazer a nossa festa de 40 anos. Me especializei em ortopedia e traumatologia, depois com mestrado em cirurgia da mão. Posteriormente, pós-graduação em medicina do esporte, né? A área pela qual acabei enveredando mais especificamente. Fui convidado à época para trabalhar com boxe, por ser judoca também. Eu adoro lutas, então desde pequenininho eu sempre lidei com lutas, com MMA, com boxe, né? Então, por conta da minha especialidade, eu comecei a trabalhar com boxe. Na verdade, eu acabei entrando por todas as artes marciais, né? Hoje em dia, eu posso dizer que eu trabalho assim há muito tempo com muitos atletas do taekwondo, da luta olímpica, do próprio judô, do boxe, do MMA. Muitos, os irmãos Minotauro e Minotauro foram meus pacientes, né? Eu tenho aí uma larga experiência nessa área realmente, né, por conta dessa especialidade, e acabei sendo convidado pelo Comitê Olímpico Brasileiro para participar dos Jogos Pan-Americanos na época de Mar del Plata. O Popó foi meu atleta, depois fui para Atlanta, Jogos Olímpicos, Winnipeg, Pan-Americano, e aí daí Sydney, Atenas, Pequim. 2016 fiz parte da organização médica como médico dos Jogos do Rio, né? E hoje eu estou como o chefe médico da Confederação Pan-Americana de Boxe, além de ter atuado na área de doping como DCO FIFA, como DCO em outras modalidades, hoje DCO do boxe. Então a gente tem aí um trabalho aí realizado, graças a Deus, e a gente vai passando o bastão para o pessoal mais jovem hoje, né? Legal. Doutor, lógico, o pessoal que assiste o nosso podcast, eles são mais para a linha ali do fisiculturismo, bodybuilding, né? da atividade, da musculação, do fisiculturismo dentro das academias e tudo mais. É lógico que isso tem muito a ver também da parte de lutas, né? Quando você fala até nas academias, a gente vê aí muitos jovens indo para o boxe, indo para o taekwondo, indo para o MMA, enfim. Eu gostaria de saber do senhor em relação ao uso de anabolizante esteroide ou de substâncias proibidas e perigosas dentro dessa área, para o pessoal ter uma noção daquilo que, não só no fisiculturismo, mas no boxe e também, lógico, dentro dessa área médica, né? Do que o senhor já viu, o que o senhor está vendo dentro desses 40 anos aí de experiência dentro dessa área, dentro da área do consultório, dentro da área também dos atletas de alto rendimento. Como que está hoje em relação lá atrás? O senhor sabe das histórias do uso de substâncias desde lá de trás, a parte histórica de tudo isso, e como que ela veio para os nossos dias de hoje, como que está isso hoje? Marcelo, recentemente até eu fiz um episódio que está no meu canal relacionado ao Bumba Tô Fora, que é uma campanha que nós estamos aí defendendo, falando exatamente sobre esses aspectos históricos, né? Isso é uma coisa que vem desde lá de trás, desde os jogos antigos da Grécia, em que os atletas buscavam de alguma maneira levar vantagem, era aquela briga entre as cidades-estados gregas, né? Os atletas que passavam óleo no corpo, porque assim o adversário escorregava, não conseguia pegar, aquele chá de cogumelo, né? Existem relatos até de pessoas que tomavam esperma de búfalo, julgando que aquilo pudesse conferir algum tipo de força. Enfim, isso historicamente veio realmente, isso você tem documentos, né, que relatam isso, né? Um pouquinho mais para cá, no final do século XIX, já alguns atletas utilizavam estricnina, que era estimulante do sistema nervoso central. Em 1904, em St. Louis, já
tem o primeiro caso documentado de uso de estimulantes do sistema nervoso central, mas na verdade foram nem Jogos Olímpicos, foram jogos dentro de uma feira mundial. E aí foi mais por vaidade, havia a vaidade envolvida em ganhar uma competição e utilizavam sem nenhum controle, era um uso desenfreado. Depois nós passamos aí pelo interesse político, né? Aquela história nefasta do nazismo, em que você queria ter a supremacia de uma raça em relação a outra, então estimulava-se o uso de substâncias para ganhar, para mostrar para o mundo aquela tal supremacia, né? Entre aspas. Depois, caminhando um pouco mais, a briga entre o socialismo e o capitalismo, né, que você tinha ali a polarização política de tentar mostrar a supremacia. Os países da cortina de ferro foram pródigos em descobrir muitas coisas, não só drogas, mas métodos de ganhar, inclusive para você mascarar, aparelhos que você utilizava para você ganhar alguma competição, enfim, como a esgrima, tem relatos falando sobre isso. Depois que ganhou o Muro de Berlim, aí entrou o interesse financeiro, né? Grandes marcas, grandes companhias que começaram a injetar dinheiro, e aí os atletas com menos condição financeira começaram, obviamente, a se interessar pelo uso disso. Então, isso aí você tem uma gama de história assim, muito grande. Você tem a própria sociedade, então, por exemplo, beba tal refrigerante, coma tal coisa, faça tal coisa, né? Use isso, quer dizer, por quê? É uma forma de você estimular a utilização para você ganhar uma vantagem. Então isso é um hábito que está impregnado na nossa sociedade. Então isso, obviamente, construiu uma forma de pensar por parte dessas pessoas para levar algum tipo de vantagem, tá? Então, para você ter uma ideia, eu falei em 1904, foi o primeiro caso documentado pela estricnina, e só em 68 é que se criou a primeira lista de substâncias que estimulam o sistema nervoso central. Então, você tem aí um lapso de tempo de pessoas que ganharam muita coisa, né, utilizando esse tipo de substância. E, obviamente, depois foi se descobrindo os efeitos deletérios disso, né? Quer dizer, as consequências na saúde das pessoas, as consequências éticas de tudo isso, a quebra do jogo limpo. Porque antigamente se falava, o importante é competir, né? Não é vencer. Exatamente. Né? Isso era o que se falava lá atrás, aquela coisa lúdica, daquele filme Carruagens de Fogo. Né? Exatamente. Depois não, depois os interesses, conforme eu falei, vaidade, política, dinheiro, e aí foi muito mais difícil a gente depois começar a correr atrás. É briga de bandido e mocinho. O bandido vai criando a coisa e a gente começa a correr atrás, criando as regras. E, tanto é que a WADA foi criada em 99, ela só foi instalada no começo dos anos 2000, né? Instalada no começo dos anos 2000. Então você teve aí alguns regulamentos do Comitê Olímpico Internacional, mas você, por exemplo, pegava países, por exemplo, os Países Baixos, em que você tinha a liberação do uso de drogas recreativas, e chegavam nos jogos, eram punidos. E aí, como é que você vai ter uma regulamentação? Como é que você vai ter uma forma padronizada para você pegar esse atleta e punir? Então criou-se a WADA por conta disso. E hoje é a agência, que é a chamada World Anti-Doping Agency, que é a agência mundial que cria todos esses padrões. Os laboratórios que também são credenciados especificamente, os DCOs que são treinados. E aí você vai desembocar naquilo que a gente quer hoje, que é a forma educacional de você evitar que isso aconteça nas academias, já que você se referiu a isso. Então você tem aí atletas, por exemplo, que querem começar a fazer boxe, querem começar a fazer luta, e eles acham que tem que ser mais fortes. No boxe olímpico e profissional, dificilmente você vai usar o esteroide, mas você vai ter o diurético, por exemplo. O diurético é um medicamento que é utilizado na medicina regularmente para tratar de problemas como, por exemplo, a hipertensão. Porém, o diurético usado no esporte, ele é usado para dois objetivos. O primeiro, mascarar uma substância, eliminando. E a segunda, é você competir numa categoria mais abaixo. Porque você tem uma categoria, você toma o diurético, pela eliminação de líquido, você abaixa o peso, você compete numa categoria abaixo, levando vantagem em relação àquele atleta que está limpo. Então você veja que o diurético no esporte, ele é totalmente proscrito. Agora, na medicina normal, sim. Então, tudo isso é que diferencia o médico do esporte do médico normal, e aí que as pessoas têm que procurar antes de você, por exemplo, quer fazer uma competição, você tem que procurar um médico do esporte. Justamente por quê? Porque, infelizmente, nós temos no nosso meio médicos que prescrevem isso assim na cara dura, que são os chamados, para mim, né, pseudocientistas, pseudomédicos. Né? O que a gente está vendo
e até mesmo falando do Bomba Tô Fora, o Dr. Clayton, que agora está mais visível, ele também nos apoia e tudo mais, a gente vê todo o trabalho que ele vem fazendo, é justamente isso, né? Dentro da classe médica, a gente vê hoje muitos médicos fazendo apologia e até aliciando os pacientes dentro da parte estética e também alguns pacientes que querem, entre aspas, achar que vai levar vantagem ou adiantar aquilo que ele poderia estar colhendo frutos do treinamento dele, de uma coisa em relação, vamos falar da luta, em relação à força, em relação à resistência, porque eu já fiz boxe. 3 minutos, né, que é um round, cara, é uma eternidade. Você tá ali, vai pular corda 3 minutos. Cara, não dá. Se você não tiver treinado, se você não tiver, você não consegue 3 minutos pular corda. O cara pula 20 minutos para fazer o aeróbico dele pulando corda. Então, é complicado. Me fala o seguinte, dentro do boxe, é lógico que a sua especialidade dentro do Comitê Olímpico em relação à antidopagem, também como médico ali, atuando ali durante uma luta, qual foi a história que você, que mais te impressionou em relação ao uso de alguma substância? Porque eu tive contato com o pessoal, por exemplo, de jiu-jitsu. Quando o jiu-jitsu ele nasceu, né, a onda toda do jiu-jitsu, né, e eu tinha alguns amigos que eu treinava, mas era a parte da preparação física, tinha muitos que usavam ali, por exemplo, não posso dizer cocaína, mas efedrina usava muito. Então, é exatamente isso. Os estimulantes, né? A cocaína está dentro do grupo dos estimulantes. O que me impressiona são as drogas recreativas. Isso aconteceu muito, isso acontece muito. Porque assim, no boxe, eu acho que até burrice é o atleta que quer usar o esteroide anabolizante para competir. Ele pode, e aí que nós temos que diferenciar o atleta de competição, né, de alto rendimento, e o atleta que busca o fitness, né? Então são duas situações diferentes, né, que buscam os seus objetivos. No boxe, dificilmente ele vai usar esse tipo de substância, porque ele vai ganhar massa muscular e vai subir de categoria, para ele não interessa, né? Então ele vai usar, assim, o diurético para mascarar, vai usar o estimulante, como já aconteceu. Já, inclusive, aconteceu a utilização até existia um remédio chamado Elixir paregórico, nem existe mais, mas ele era usado para diarreia, para dores, para desarranjos intestinais. E ele é derivado do ópio, era um opiáceo. E o atleta, às vezes, estava em casa, tinha aquela dor de barriga, a mãe falava, toma isso aqui que não tem problema nenhum, e era um opiáceo, ele chegava no controle e ele era pego. Então isso acontece muito, alguns acidentes. A cocaína e a maconha é mais recreativo e aí entra um risco muito grande. Eu sempre alerto os atletas, como eu alertei nesse vídeo que eu fiz recentemente, que é o atleta que acaba se destacando e acaba indo para festas, acaba sendo levado por amigos, né? E acaba se envolvendo numa roda de fumo, né? De começar a fumar, ou até cheirar alguma coisa. Acontece muito no futebol, porque aquele glamour, aquele monte de gente, dinheiro, às vezes você, inclusive o atleta hoje olímpico está ganhando bem, relativamente bem, né? Pelo esporte que ele pratica, por conta dos patrocínios e da Lei Piva. Então você tem aí um contexto que leva muitas vezes o atleta a usar uma substância e acaba sendo pego. Então o que mais me impressiona no boxe são as drogas recreativas, principalmente os estimulantes como a cocaína, né, que eles usam para recreação, não para ganhar vantagem. E o diurético? O diurético, sim, nós tivemos 2 casos que foram julgados pelo tribunal do boxe, depois foi estabelecida a pena pelos tribunais superiores, de atletas que aí entra o grande problema, que estão na seleção e o técnico dele fora da seleção, porque que tem interesse que aquele atleta fique, aquele atleta não consegue dar o peso, né? Ele treina, está sempre no limite, acima do peso, e se ele passa do peso, ele perde a bolsa, ele perde a vaga na seleção, né? Aquilo que eu falei do interesse financeiro. Então ele perde a bolsa, perde a vaga na seleção, e obviamente ele não quer perder aquilo. Então ele toma um diurético para continuar na categoria, porque na seleção, a pesagem é feita diariamente, se durante um certo período ele continua com aquele peso, ele vai ser retirado da seleção. Então, o técnico dele falou, não, toma isso aqui e tal, que você vai baixar o peso, na verdade, no diurético. E nisso vem a autoridade de controle de dopagem, colhe a urina e ele é pego.
E nós tivemos casos muito emblemáticos, infelizmente, de atletas que foram pegos e perderam até a Olimpíada. Isso realmente, às vezes, nos assusta, porque por mais que a gente fale, sempre tem o problema das pessoas de fora e do atleta que, infelizmente, não tem conhecimento, não tem a cultura, né? Enfim, não está preparado para que ele acabe embarcando nessa. No boxe, o antidoping, lógico, ele sai do ringue, ele vai direto para o antidoping. Exatamente. Aliás, como todos os esportes olímpicos, quando você está numa competição, ele imediatamente ele já é notificado, ele já pega uma credencial e já vai diretamente para a estação de controle. E né? todas as lutas oficiais aqui dentro do Brasil, lógico que não são todos que fazem o antidoping. Na verdade, nós temos que ver o seguinte, né? O custo do controle é muito alto, né? Porque você tem laboratórios credenciados, os insumos desses laboratórios são importados, a maior parte deles, os equipamentos também, as pessoas que fazem, que trabalham no laboratório são pessoas altamente qualificadas, então demanda, obviamente, um preparo. Então, tudo isso, infelizmente, implica num custo muito alto, o que é bastante justo, né? E você não consegue fazer aquilo que a gente gostaria, uma política de fazer todos os controles. Então, nós temos uma amostragem que é feita por sorteio e algumas por indicação, porque, obviamente, você tem denúncias, você tem a observação do oficial de controle de dopagem que está vendo, né? Ele está acompanhando aquele atleta para que e vai perceber que alguma coisa está de errado. Você tem o sistema hoje que é o whereabouts, que é o sistema quer dizer, whereabouts significa aonde ele vai estar, né? Quer dizer, aquele atleta em algum momento... passaporte biológico. Ele em algum momento ele vai ser testado, então ele é obrigado a cada um período de tempo mandar o seu reporte, um relatório de tudo aquilo que ele faz, desde o momento que ele acorda até o momento que ele dorme, passando por treinamento, por entrevistas, por viagens de final de semana, por descanso. Ele vai ser monitorado pela UADA, pelas autoridades, tanto pela BCD quanto pela Internacional, porque o boxe indica um X número de atletas, os atletas de ponta, e em algum momento ele vai ser testado no seu país. Então ele tem que estar 24 horas atento, porque em algum momento ele pode cair no controle. Então se você não consegue fazer de todos, mas você consegue monitorar os principais, e com isso, obviamente, um dia a casa cai. Não tem como você enganar o tempo todo, entendeu? Então, quer dizer, eu acho que é um sistema bastante abrangente, é um sistema que funciona muito bem. Infelizmente, nós ainda temos uma quantidade ainda considerada importante de atletas que são pegos, né? No boxe também? No boxe também, no boxe mundial também. Nós temos aí algumas medalhas que foram retiradas por conta da utilização de substâncias entopantes, tanto das drogas sociais como pelo diurético. Já tivemos esteroides, sim, atletas que foram pegos, são poucos, mas são pegos, né? E infelizmente são às vezes atletas que a gente tem que afastar. Em relação à seleção natural de cada esporte, a gente sabe que, por exemplo, no boxe, se tem um adversário, lógico que ele tem a direita muito mais forte do que a minha, eu não vou tomar anabolizante esteroide achando que eu vou desenvolver uma direita forte. Então, o que isso acarreta, né, para os atletas? Olha, é importante a gente salientar dois aspectos. O primeiro é que os atletas nascem com uma determinada qualidade. Se você pegar no futebol, por exemplo, tem atletas que nascem com uma esquerda potentíssima, como foi o caso do Rivelino, como foi o caso do Éder. O Nelinho, que era destro, também chutava muito forte, quer dizer, ele nasceu com essa qualidade que potencializou com treinamento, etc. Nos esportes como o boxe é a mesma coisa. Você tem atletas que têm um golpe potente, um soco potente, obviamente já nasceu com aquilo que vai aperfeiçoar com o treinamento. Existem aqueles atletas que não são pegadores, que são estilistas, mas que conseguem melhorar sua potência com o treinamento. Então sempre o segredo é o treinamento, não é você aumentando a força. Esse é o grande problema que a gente enfrenta, por exemplo, com esses meninos que com 16, 17 anos lá, começam já aquela sexualidade, que começa a se interessar pelo sexo oposto, começa, né, ele tá magrinho, fininho, feio, espinhudo, aí ele começa, né, a sofrer bullying na escola, aí ele vai buscar uma academia para tentar melhorar o corpo, não tem genética adequada, aí vem o tal professor, toma tal coisa que isso melhora, ele começa a ter resultado, ele não quer abandonar mais aquilo. Então isso é realmente um contexto muito explosivo, muito perigoso, por isso que a gente tem que educar sempre, o tempo todo, inclusive os próprios educadores físicos, os psicólogos, os professores idôneos,
que atentem para esse tipo de problema que está virando um problema de saúde pública, né? Perfeito. E a gente orienta as pessoas, olha, procurem um médico certo. Esses médicos que querem o teu dinheiro não querem o seu bem, eles querem o teu dinheiro, como aconteceu com aquele colega que eu tive debate, que hoje é um obscuro, né? Então, levem a sério os médicos que realmente querem o seu bem, querem que você fique bem sem que você use esse tipo de aditivo, porque você vai pagar o preço. Nenhum médico garante para você que você não vai ter problema. Isso é mentira. Isso fique muito claro, é mentira. Nenhum médico garante isso para você, tá? Então, atente para isso. Não, legal. Eu queria aqui fazer um fechamento. O Dr. Bernardino, ele vai falar sobre o canal dele, né? Você, por exemplo, que se interessou, gosta de fazer boxe, alguma luta, além da musculação, eu indico entrar no canal do Dr. Bernardino, assistir lá todos os vídeos dele e também entrar em contato com ele no WhatsApp dele, né, no telefone dele e também no site dele, no e-mail dele. Tá? Dr. Bernardino, passa para todo mundo. Vamos lá. Bom, obrigado aí pela chance de falar sobre o nosso canal no YouTube, né? Que na verdade é o nome das 3 paixões da minha vida. Tirando meus filhos, as 3 paixões da minha vida são a medicina, a música e o esporte. Né, que sempre nortearam a minha vida desde garoto. Então, o nome do canal é Música, Medicina e Esporte. Então, você que toca também, ó, já sei. Exatamente. Nós temos lá, logo vamos postar um vídeo de uma apresentação nossa lá. Então, bacana. Você vai gostar bastante. Nós temos muita coisa interessante lá, falando sobre Jogos Paralímpicos, falamos sobre transplantados que são artistas e que tocam e praticam esporte, falamos sobre autismo, atletas que fazem o esporte são autistas, enfim, é uma gama interessante de assuntos. Vamos falar sobre doping, né? Sobre o controle de doping. O meu telefone é 11 947416910 para a gente passar as orientações que você quer ter. E o nosso e-mail, é bsante, tudo junto, bsante@cbboxe.com.br, Confederação Brasileira de Boxe, XZ no fim.com.br, é o meu e-mail, né? O meu Instagram é Bernardino Sante, né? @Bernardino Sante. Tá. O canal do YouTube? O canal Música, Medicina e Esporte. Legal. É exatamente o nome do canal, né? E que nós tratamos de vários assuntos. Assista lá, se inscreva, compartilhe, você vai gostar. Doutor, manda um recado aí para a moçada, os meninos e as meninas que estão entrando nesse mundo aí da academia, no mundo da musculação, das lutas, enfim, um recado para eles, um conselho para eles em relação à suplementação, aos esteroides anabolizantes. O que você, como médico e como defensor, né, do esporte limpo, né, do jogo limpo? Olha, é importante, né? Porque muita gente fala com o garoto, ele parece papo de velho, né? O garoto quer aquela coisa imediata. Papo de velho, vai cascarachar. Mas é assim, olha, eu defendo o esporte. Eu acho que o esporte, para mim, é tudo. E desde até hoje, com 66 anos, pratico, eu faço a minha atividade. E eu acho que tem que ser feito a atividade sadia. O que é importante é saber o seguinte: mesmo você que é garoto, que é jovem, o tempo vai passar para você. Isso é inexorável. E vai chegar lá na frente e você vai ter problemas. Você vai pagar, é uma bomba relógio, vai pagar, vai chegar um boleto para você, você vai ter que pagar esse boleto. Então, acredite no que nós estamos te falando. Procura lá, você que quer melhorar, procura lá um médico. O adolescente tem pediatras, né? Tem ebiatras, que são os que tratam dos adolescentes, do esporte, que vão te orientar uma boa alimentação, uma boa comida. Não adianta você treinar, tomar esteroide e tomar refrigerante com sanduíche e hambúrguer. Isso não adianta nada. Isso é bom, é gostoso de vez em quando, mas se você quer ser uma pessoa saudável, você vai ter que comer direito, você vai ter que treinar direito. Você pode até tomar um suplemento se prescrito por médico, tudo bem, mas tome o seu cuidado, acredite, se você não fizer as coisas dessa maneira, você vai ter problemas. Legal. Bom, pessoal, quero me despedir aqui de vocês. Assistam lá o canal do Dr. Bernardino, passem para todo mundo compartilhem esse nosso vídeo e para você se lembrar, sou natural, sou real. Abraço. Abraço.